Olá, estamos de volta então aí com a aula número 2 de Conhecimentos Básicos de Aeronaves, CBA. Cronograma da aula. Iniciando com empenagem. Então, a empenagem é essa parte traseira aqui das aeronaves, em que temos uma superfície vertical e uma superfície horizontal. Na superfície vertical, nós podemos ter um estabilizador vertical, que é fixa aqui, ela não se move. No estabilizador vertical, é afixado o leme, que é uma parte móvel da empenagem. Ele se move para os lados. Também esse conjunto estabilizador vertical e leme é chamado de deriva. É um outro nome aí para só essa parte aí da empenagem. Na superfície horizontal, nós temos o estabilizador horizontal. Afixado ao estabilizador horizontal, nós temos o profundor. É uma parte fixa aqui da superfície horizontal. Existem aeronaves que toda essa parte aqui se move. Ou seja, nas aeronaves que assim são, que toda essa parte aqui se move, toda essa parte aqui seria um estabilizador e o profundor. Não é o caso desse exemplo aqui. Esse exemplo nós temos um estabilizador horizontal que é fixo e temos um profundor que é móvel. A todo esse conjunto, então, damos o nome de empenagem. Tipos de empenagem. Padrão, que nós temos o estabilizador vertical e o leme, estabilizador horizontal e o profundor. Empenagem inter, empenagem dupla, empenagem em V ou butterfly, empenagem tripla, como é o caso desse Constellation aí. Classificação quanto ao número de motores. Então, basicamente, uma aeronave que tem um motor, classificada de monomotor, como é o caso desse cara. Bimotor, 2 motores. Muita gente chama esse tipo de aeronave de aeronave com turbina, mas daqui a pouco a gente vai ver que turbina não é tão correto assim ele chamar essa parte da aeronave. Sim, motor. Motor é o conjunto aí de componentes na qual a turbina faz parte. Ele é um dos componentes dos motores. Então aqui, bimotor, 2 motores. A maioria das aeronaves hoje em dia são bimotoras. Trimotor, como é o caso desse 727 aqui. 3 motores na empenagem da aeronave, lá atrás. Quadrimotor, como é o caso desse Jumbo aí, o 747, da Boeing. E com aeronaves que com mais de 4 motores, a gente simplesmente chama de multimotor. Então, no caso, esse Antonov tem 3 motores em cada asa, são 6 motores no total. Uma aeronave multimotor. Então, falando em motor, vamos falar do grupo motopropulsor. Ou seja, parte da aeronave destinada a dar propulsão. E já falamos lá na primeira aula sobre a terceira lei de Newton, né? Ação e reação. O motor convencional, em que algumas aeronaves podem ter, ele é como o motor aí da maioria dos carros, né? É um motor a pistão. Então, o motor a pistão é o que caracteriza o motor convencional. Não precisa saber isso para a prova, mas é o motor 4 tempos, né? Então, no primeiro tempo a gente tem a admissão de combustível, que é a válvula de admissão, admitindo combustível dentro da câmara do pistão. E aqui o segundo tempo, que é a compressão, ou seja, o pistão ele vai fazer um ciclo e vai comprimir aqui o combustível dentro da válvula. E aí a vela vai soltar uma fagulha e vai fazer
uma explosão aqui dentro, fazendo com que a biela, aqui, o eixo de manivelas, rode, faça um ciclo e gire, e o gás produzido aqui pela combustão seja expelido. Então, aqui o quarto tempo a gente tem a expulsão ou escapamento. E aí vai para o escapamento. Então, 4 tempos. Não precisa saber com detalhes esse funcionamento aqui, mas precisa saber que o motor convencional é caracterizado por pistões, motor a pistão. Estão localizados aqui nos cilindros. Tá? Cada pistão tem o seu cilindro. O outro motor em que a gente pode ter na aviação é o motor a reação. O motor a reação também tem 4 tempos: admissão, compressão, explosão aqui na câmara de combustão e a exaustão. Só que tudo é feito em linha e direto, com muito menos componentes do que o motor convencional. Então, tudo em sequência, em linha, direto, com menos peças, com menos componentes, nos dá menos chance de qualquer componente ter um defeito. Então, ele é considerado um motor muito seguro devido a essa característica. Tem menos componentes e é tudo em linha, de uma forma muito simples. Então, aqui a gente tem a entrada de ar, a admissão. O ar vai entrar nos compressores, vai ser comprimido. Esse ar vai ser jogado dentro da câmara de combustão junto com uma ignição aqui, né? Então vai ser jogado aqui dentro junto com a ignição e vai ser expulso com grande velocidade para fora aqui na exaustão. Na saída aqui da câmara de combustão, a gente tem as turbinas, que vai fazer girar todo o processo. Aqui ela é ligado por um eixo junto com os compressores, e aqui as hélices de admissão, né? As blades, e a turbina que faz girar todo esse processo e faz com que esse processo seja contínuo. Então, o ar que sai daqui faz girar as turbinas, que faz girar aqui os compressores e as hélices de admissão, as blades. Por isso que as turbinas são só um componente do motor a reação. Olha só quanto mais componentes o motor a reação tem. Não é muito certo se chamar o motor de turbina só. Tá certo, é um motor que tem uma turbina, mas é um motor a reação. Daqui para frente a gente vai chamar de motor a reação. Nós temos 2 tipos básicos, temos mais tipos, mas o que é requerido para vocês é a gente falar um pouquinho de motor turbojato, também conhecido como jato puro. Por quê? 100% do ar que é admitido aqui pela admissão e pelos compressores, sofrendo todo o processo, 100% desse ar ele também é jogado para fora aqui no duto no escapamento para gerar a propulsão. Por isso que ele é jato puro, ou turbojato. Então, aqui seria a forma mais simples de um motor a reação. Mesma coisa. A admissão, compressão, combustão e aí escapamento, que vai dar a propulsão aqui para a aeronave. Um exemplo de um turbojato, ou jato puro, esse F5 aí é um motor, é uma aeronave de caça, que ele tem todos aqueles componentes que a gente viu na linha, na figura anterior. Então, aqui a admissão, uma entrada de ar, compressão, câmara de combustão e o escapamento. Aqui 100% do ar que é sugado aqui pela admissão, ele sai aqui em forma de propulsão, um jato quente e com bastante velocidade. Essas aeronaves elas são muito barulhentas, é uma característica do turbojato. Gastar muito combustível e fazer muito barulho. Mas ele é eficiente em grandes altitudes. Então, ele é bem utilizado aí para aviação de caça. O outro motor, a reação que vamos estudar hoje, é o motor turbofan. O motor turbofan ele se difere do turbojato por ter esse fan aqui, que é uma hélice bem maior,
E ele tem aqui uma passagem de ar em torno desse motor que vai fazer com que parte do ar admitido passe por ele e seja jogado lá para fora, devido a esse encurtamento aqui nessa parte, com velocidade também. Então, esse ar aqui, ele é de graça, ele não gasta combustível, e ele participa aí com alguma porcentagem, em torno de 25 a 30% de propulsão aqui para trás. Por isso que ele é chamado de turbofan. Além de ser um motor a reação normal, aqui com todos os componentes, ele tem esse fan grande e essa passagem de ar por fora desse motor, gerando também propulsão aqui para trás. Por ele ter essa característica aqui de ter uma propulsão extra aqui de graça, que não gasta combustível, ele é um motor mais econômico. Essa camada de ar que passa por esse motor, ele também vai abafar o som aqui de todos os componentes desse motor a reação, fazendo com que ele seja mais silencioso do que o turbojato. Então ele é mais eficiente em questão de consumo de combustível e mais silencioso, porque ele tem essa passagem de ar aqui por fora, fazendo com que esse motor tenha uma propulsão gratuita e que abafa esse som, o som gerado aqui pelo processo de reação. Então, revisando aqui, o motor turbojato, ele é barulhento e gastador de combustível. O motor turbofan, ele é mais silencioso e gasta menos combustível. Portanto, o motor que a aviação de transporte de passageiros e de carga mais utiliza é, obviamente, o turbofan, né? Aí com seus componentes. Vantagens do motor turbofan, então: mais silencioso, mais eficiente, mais econômico. E aqui a gente tem um exemplo de um motor turbofan. Então, essa hélice aqui, bem grande, que fica na frente do motor, ele gera uma passagem de ar por fora do motor a reação, que deve estar mais ou menos nesse calibre aqui assim, gerando um empuxo gratuito e silenciando e ainda minimizando a temperatura desse motor. Aqui é um exemplo do Boeing 777. Aqui provavelmente é um 737, um motor GE. O último tipo de motor que a gente vai estudar nessa aula é o motor turbohélice. O motor turbohélice, ele também é um motor a reação. Então a gente tem aqui, ó, admissão, compressor, turbina, exaustão. Ele é um motor a reação que serve para girar uma hélice. Tem uma caixa de engrenagem aqui ligada à turbina, né? Olha lá, ó. E esse motor ele existe para girar a hélice. Algumas aeronaves, um pouco da exaustão aqui contribui para o empuxo, não são todas. A maior parte do empuxo e da propulsão dessas aeronaves turbohélice é gerada pelas hélices, aqui demonstrando a hélice jogando o ar para trás, fazendo com que a aeronave se mova para frente, terceira lei de Newton. Então, a aeronave turbohélice é uma aeronave que possui um motor a reação que gira uma hélice, caracterizando o motor turbohélice. Exemplo de uma aeronave turbohélice, o ATR 72600 aí. É o exemplo de uma aeronave turbohélice. Aqui dentro o motor a reação que gira essa hélice. Os motores convencionais utilizam gasolina de aviação, também chamada de Avgas, que é Aviation Gasoline, abreviação. Avgas ou gasolina de aviação, famosa gasolina azul. E os motores a reação são movidos a querosene, então jet kerosene eles utilizam. Então é uma forma também de caracterizar e diferenciar os motores convencionais que utilizam gasolina de aviação dos motores a reação que utilizam querosene para jato. Esse então é o fim da aula número 2. Aguardo vocês na próxima aula. Até já!